Garry Kasparov, desde muito cedo, era um demolidor no ataque. E já desde muito jovem, né, destruía as defesas do adversário com ataques brilhantes, sacrifícios ferozes. E sempre construiu muitas partidas brilhantes desde novinho. Na semana passada nós vimos uma partida dele aos 13 anos contra o Liputian, né, que ele venceu brilhantemente com a Índia do Rei. E agora nós vamos ver uma partida dele aos 15 anos contra já um jogador bem forte, 2.490, quando ele ainda não tinha aberto o rate. O Kasparov, naquela época era mais difícil você abrir o rating feed, né? Mas antes da gente começar, deixe o seu like para não esquecer, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, é muito importante para ajudar a gente a crescer. A partida foi jogada no campeonato, na semifinal do Campeonato Soviético de 1978, estava valendo a liderança ali do evento, e o Kasparov depois acabou classificando e disputando o evento do seu país. Dispensa comentários, né, o nível do Campeonato Soviético de xadrez, né? Mas acabou disputando ali pela primeira vez a final naquele mesmo ano. Bom, o Kasparov jogou E4, o adversário dele, que virou grande mestre já naquele ano, jogou a defesa Alekhine. E o Kasparov respondeu com E5, cavalo D5, D4, D6, cavalo F3. Essa é a principal resposta aqui para as brancas, né, contra a defesa Alekhine. C4 é outra opção também bastante jogada. Cavalo F3, as pretas jogaram G6. Outras opções são bispo G4 aqui, ou mesmo tomar aqui, cavalo toma. A G6 é um dos lances mais jogados até hoje aqui pelas pretas. Bispo C4, cavalo B6, bispo B3, e aqui as pretas jogaram A5, né? Hoje a teoria dá preferência para bispo G7 mesmo, mas as brancas têm o perigoso cavalo G5, com a ideia de que se roque E6 é muito chato. Então as pretas, para evitarem isso, preferem jogar E6, depois de cavalo G5, E6, dama F3 ameaçando mate, e se roque, dama H3 aqui, já com uma posição chata, né? Se H6 aqui, cavalo F3, ameaça tomar em H6, tem chance de ataque. E se ao invés de roque, dama E7, cavalo E4 é chato com ameaça de bispo G5. Embora as pretas tenham recurso aqui para defender, é uma posição bem perigosa. Mas a teoria hoje dá preferência a bispo G7. Embora aqui as pretas tenham jogado A5, ameaçando ganhar o bispo. Kasparov jogou A4. Bispo G7 e novamente cavalo G5, ameaçando em F7. Aqui as pretas responderam com E6, né? Se roque, novamente E6 é desagradável. Outra opção seria D5, mas aqui as brancas podem rocar e esse centro está muito firme, né? Uma das ideias da Alekhine é fazer com que os peões brancos avancem, né, e depois atacar o centro. Então esse peão em D6 fica, digamos assim, pressionando aqui o ponto E5. A ideia é criar inconvenientes para as brancas ali na posição central delas e criar fraqueza ou mesmo ganhar peões ali no centro. Então D5 relaxa esse ataque aqui no peão de E5. Então as pretas deram preferência a E6 e o Kasparov jogou agressivamente aqui F4. Outra opção seria, como a gente já viu, o temático dama F3, atacando em F7. Se dama E7, novamente cavalo E4, com a ideia de bispo G5 aqui, em uma posição que parece perigosa aqui para as pretas por causa da fraqueza nas casas pretas, embora elas tenham recursos defensivos aí. F4, jogou Kasparov. D toma E5, tomou de F, abrindo a coluna. E as pretas contra-atacaram o centro, bem no espírito da Alekhine aqui com C5, né? Claro que aqui tomar seria um erro grande. Dama toma D1, cheque, rei toma D1 e o cavalo volta para cá. Os pretos vão recuperar o peão com vantagem, né? Isso aqui seria um erro grave. O Kasparov jogou roque.
ameaçando diretamente em F7. As pretas jogaram roque também. É tentador aqui tentar trocar as damas, né, para aliviar qualquer chance de ataque aqui para as brancas, mas mesmo essa posição aqui trocando em D4 e torre toma F7, leva a uma posição difícil aqui para as pretas, está atacando o bispo. Bispo toma E5, ameaçando, por exemplo, H6 para expulsar o cavalo e depois tomar a torre. Dá simplesmente para tirar a torre. E depois de cavalo C6, cavalo D2, embora as brancas tenham um peão a menos, a estrutura das pretas é bem fraca. As casas E4, C4 são muito fracas. Esse final seria bem chato aqui para as pretas. Cavalo C4 está vindo. E então as pretas preferiram não entrar nesse final desagradável. Roque, agora sim o Kasparov reforçou o peão de D4. E aqui as pretas cometeram um erro grave. Foi cavalo C6. Era necessário, antes desse lance, fazer a troca em D4. Peão toma. E aí sim jogar cavalo C6. Porque agora, se por exemplo, cavalo E4 seria um erro. Porque agora sim trocar as damas, ganhando o peão, levaria uma vantagem das pretas. Já não vai ter mais ataque. Caiu um peão, né? E além disso, o peão de E5 está fraco. Então isso forçaria o cavalo a voltar para F3 e recuar um pouco aqui essa posição de ataque do cavalo em G5. Seria outra partida. Mas aqui foi jogado o cavalo C6 primeiro. E agora sim, cavalo E4 é muito forte. Agora não dá para tomar de dama em D4. E o ponto é que se tomar de peão, bispo G5. E agora a iniciativa aqui nas casas pretas é muito forte aqui das brancas. Por exemplo, se a dama sai para D7, cavalo F6 cheque, bispo toma. E agora, se por exemplo D por C3, dama C1 e as brancas vencem. Tá vindo dama H6, dama G7 com ataque decisivo. Foi jogado então, depois de cavalo E4, as pretas não tomaram, cavalo D7, trazendo o cavalo para defender a casa F6. Se bispo G5 natural, as pretas podem jogar dama B6, agora fazendo pressão em D4. Não só em D4 também, uma ameaça é tomar e tomar o peão de E5 por conta da cravada em G1, em cima do rei em G1. Mas o Kasparov aqui não jogou bispo G5, jogou bispo E3, um lance que reforça o peão de D4. E agora evita esses temas nessa diagonal. Também está de olho na casa D6, que é outra casa fraca aqui. As pretas jogaram cavalo E7 e agora o Kasparov fez um pêndulo com o bispo. Agora que o cavalo saiu de C6, bispo G5. Já não tem mais dama B6 porque o cavalo está caindo. Esse lance é bem forte. E ele novamente está de olho na fraqueza da casa F6. C por D4, C por D4. E aqui as pretas, para se livrarem dessa cravada, vão ter que enfraquecer mais aqui a sola do rei. Então veio H6, bispo H4 e G5. Kasparov tirou o bispo para F2. Sacrifício aqui ainda é prematuro. Bispo toma, H toma, cavalo toma. As pretas podem jogar cavalo toma E5, devolvendo a peça para trocar as damas aqui. E as pretas teriam um ótimo jogo, agora com material igual. Então seria prematuro. Kasparov simplesmente voltou o bispo para F2. A ideia dele é explorar o enfraquecimento em seguida aqui na ala do rei. As pretas jogaram cavalo G6. O Kasparov desenvolveu o cavalo de B1, cavalo de BC3 e dama E7 aqui. A ideia desse lance é defender o ponto E6 para tentar jogar um F5 ou F6 e criar alguma coisa aqui na ala do rei. Mas aí o Kasparov jogou bispo C2, usando aqui a ideia da profilaxia. Ele está de olho no cavalo em G6 agora, né? Indiretamente. Então, se F6, dá para jogar cavalo toma G5 e o bispo de G6, o cavalo de G6 está caindo. Se jogar F5, dá para tomar em F6, cavalo toma e cavalo toma G5, o cavalo de G6 está caindo. Ele gostava muito de usar essa coisa da profilaxia no ataque, né? Evitar lances
defensivos bons do adversário para manter a pressão no ataque. E aqui veio B6 das pretas. A ideia é botar o bispo para jogar em A6. O bispo pode vir para 6. O Kasparov agora jogou bispo E3. Novamente o bispo vem para essa casa. Esse bispo deu voltas aqui, começou aqui, foi para G5, H4, F2 e está em E3 de novo. Ele claramente está apontando para a casa G5 e ele dá uma casinha F2 para depois de bispo A6 poder jogar a torre F2. E aqui a pressão é muito forte. As brancas têm 10 de dama H5 e o sacrifício em G5 começa a ficar cada vez mais real. E aqui as pretas jogaram um lance exótico, cavalo H8, para poder jogar o F5 tirando da cara do bispo de C2. Mas a posição já é muito difícil aqui. O ataque das brancas é muito forte. E agora Kasparov vai começar a demolição aqui da defesa das pretas. O bispo de G5, o bispo de casas pretas, um personagem importante da partida até aqui, vai executar o golpe. Bispo toma G5, H toma G5 e agora dama H5. Com a ideia de cavalo toma e dama H7 mate. Ou mesmo, dá para o bispo de C2 também está apontando para H7. Tem ideias de saída de cavalo aqui para dar mate. Por exemplo, torre A C8, dá para jogar cheque. Cavalo toma para defender o mate. Peão toma e agora está vindo dama H7, está atacando a dama. Não dá para defender tudo. Portanto, as pretas jogaram F5. Dá um arzinho pro rei. Cavalo toma G5. Ameaçando dama H7, cheque. Mate, né? Torre F7. Aqui um bom lance aqui defensivo das pretas. Deixa a torre sob ataque do cavalo para dar casinha F8 para o rei. Se a torre saísse para o lado aqui, as brancas teriam o brilhante torre toma F5. E se peão toma, o bispo volta para outra diagonal com ataque de mate. Se rei F8, cavalo H7 mate, a dama tira uma diagonal, o bispo tira outra. Um belo mate aí de cavalo. Então, foi jogado torre F7. Aqui o Kasparov não vai tomar a torre. Ele já sacrificou uma peça, ficaria 2 peças pela torre. Ele quer manter a pressão. E aqui ele jogou novamente de maneira brilhante o sacrifício do segundo bispo. Já sacrificou um em G5, agora sacrificou o outro em F5. Absolutamente brilhante. Abrir ainda mais as defesas do rei. Torre toma F5. O ponto do sacrifício do Kasparov é quando o peão sair ali de E6, vai abrir a casa D5. Aí vai entrar o outro cavalo com efeito decisivo aqui na posição. Cavalo D5. Não tem casas boas para dama, que está atacada. Se dama é 8, cavalo C7, ataca a torre, a dama. E também está de olho na casa E6. Se, por exemplo, dama D8 tem dama H7, cheque, rei F8, cavalo C6 duplo. Dama C8 não melhora muito. Pode jogar cheque, rei F8, cavalo... aqui o cavalo toma F7 e tá ganhando, né? Se cavalo toma, cavalo E6 cheque, cai o bispo com ataque decisivo. Então a ideia é ganhar essa casa D5 para o cavalo de C3. Depois de torre toma, as coisas não mudam muito, porque vai trocar as torres. Peão toma, cavalo D5, novamente atacando a dama. Dama E8. Perdão, dama E8, dama H7 cheque. A dama, se saísse para outra casa D8, teria as mesmas ideias aqui de duplo. Então, quer ficar cobrindo aqui a casa E6. Dama H7 cheque, rei F8. Só que agora toma em F5, rei G8, dama toma H7, rei F8. Parece que a posição repetiu, mas não. O peão de F5 desapareceu e abriu a coluna F. Como não tem torre F1 cheque por causa do bispo, Kasparov fez a brilhante passagem pela terceira, torre A3, para chegar aqui em F3. As pretas jogaram torre C8, buscando algum contra-jogo aqui com torre C1. Mas isso não vai ser suficiente. Torre F3 cheque. Tem que cobrir aqui, cavalo F6. Se cobrir com cavalo de H8, torre toma,
dama toma, cavalo toma, ganha a dama. E a partida aqui, porque se rei toma, no momento tem torre e 2 peças pela dama, mas vai cair mais coisa. Dama F5 cheque, atacando o cavalo. Se o rei defende aqui, dama E6 cheque. Se rei D8, dama E7 mate. Se rei F8, você pode simplesmente tomar o cavalo e aí tem material e ataque decisivo. As pretas tentaram então cavalo F6. Mas aí o Kasparov jogou um lance sutil. Ele jogou H3 aqui. Se peão toma, é claro que perderia a partida aqui, né? Por causa de dama E1 e o rei branco não tem casa. Então H3, o cavalo está cravado aqui pela torre e ele dá a casinha H2 para o rei. Não tem pressa aqui, não tem como as pretas se salvarem. Tentou dama G6 aqui, trocando as damas, o Palatinic. Mas torre toma F6, outra pancada, cheque. Bispo toma F6, cavalo E6 cheque, rei E8, cavalo toma F6. As pretas abandonam. O único lance possível é dama toma F6, peão toma e ganha a dama com ataque aqui decisivo. Então, foi uma partida brilhante aí do jovem Kasparov, que arrancou aí para se classificar para o Campeonato Soviético. Uma partida de precisão muito alta, 92,3 para as brancas, 79,7 aí para as pretas. Sempre Kasparov demolidor aí no ataque, 2 sacrifícios de bispo. E então concluindo a partida aí com brilhantismo. Então a gente vai fazer partidas do Kasparov, né? É um jogador que eu gosto muito, tem muitas partidas brilhantes. A gente vai seguir com essa série em ordem cronológica. A gente fez uma partida de quando ele tinha 13 anos, agora quando ele tinha 15. E a gente vai seguir nessa série aí bem legal aí de partidas do Kasparov. São muitas partidas brilhantes. Se você gostou, deixa o like. Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Isso é muito importante para ajudar a gente a crescer, né? A gente sempre lembra disso aqui, né? E espero que vocês tenham gostado, né? E até os próximos vídeos.